com a SCC Meio Dia. As irregularidades dos cemitérios da região de Florianópolis são um problema para a comunidade há alguns anos. É reportagem especial para você, porque a falta de licença ambiental e também de fiscalização desses locais tem deixado um cenário precário. E mais do que isso, um ambiente que ameaça, inclusive, a saúde pública. Nós vamos conferir essa situação no maior cemitério público de Florianópolis. O que está acontecendo? A poluição está chegando até mesmo no lençol freático e está, de fato, contaminando a água potável na região de Florianópolis. A reportagem é de Júlia Matos, imagens de Alexandre Cruz, agora no SBT. Essas poças mais esverdeadas no chão do cemitério municipal São Francisco de Assis, no bairro Itacurubi, não são um acúmulo apenas de água das chuvas. O cheiro evidencia a deficiência das estruturas do local, que não possui licenciamento ambiental. Essa é a realidade de muitos outros cemitérios da cidade. A gente fica muito preocupado, principalmente com os cemitérios públicos, que são cemitérios antigos, né, não tiveram toda a estrutura de controle ambiental que hoje é permitida, né, que hoje é definida, mas existe a necessidade de adequação. Dada a atividade dos cemitérios, eles produzem, né, uma série de resíduos, como o necrochurume, né, que é o resultado da decomposição de corpos. Então, todo esse material ele deveria ser identificado e deveria ser tratado, né, do ponto de vista que ele não atinja o solo ou os recursos hídricos, porque a sua capacidade de contaminação é muito grande. A necessidade de fiscalização dos terrenos onde são administrados os cemitérios municipais de Florianópolis já é uma demanda antiga do município. O licenciamento ambiental é um dos maiores desafios, uma vez que muitos desses locais não foram planejados de forma correta, a maioria em áreas próximas a nascentes e praias. Para essa atividade anterior a 2003, a gente não precisa de muito estudo. A partir disso, sim. Então, a partir de 2013, a gente tem os estudos ambientais, ou seja, vai ser avaliada a área, quais são os impactos possíveis gerados naquela área com essa atividade, né? Então, todas as informações, sejam de parte de águas, de solo, vegetação, até a parte socioeconômica, né, de ter essa atividade em determinado local, pode ocasionar naquela localidade. Impactos locais, regionais, né, tudo é avaliado. O cemitério do bairro Itacurubi é o maior dos 13 cemitérios públicos de Florianópolis e o mais antigo. O local possui mais de 25 mil sepulturas e cerca de 75 mil pessoas estão enterradas aqui. Um local como esse, sem fiscalização ou regularização ambiental, pode representar um grande problema para a comunidade. Para os cemitérios atuais, há todo um processo de monitoramento do lençol freático, né, principalmente da drenagem nos cemitérios. Então, todo esse processo ele carece de um monitoramento e depois de um plano de ação, né, para que esses sepultamentos sejam seguros do ponto de vista para que esse resíduo não saia daquele ambiente. O Ministério Público de Santa Catarina pede pela adequação dos cemitérios há mais de uma década. Nossa equipe teve acesso com exclusividade a um documento que passa por análise da Prefeitura de Florianópolis e deve ser enviado para o Ministério Público em resposta às cobranças de adequação. Nele, a atual secretaria e diretoria subordinada a ela afirma que não teve tempo hábil para se familiarizar com a operação feita nos cemitérios e identificar as deficiências acumuladas ao longo de no mínimo um século de procedimentos. Também esclarece que os sepultamentos possuem prazos para serem realizados e a falta deles geraria uma calamidade pública. Junto ao texto, é solicitado que haja apoio de entidade para orientar e encaminhar as ações de gerenciamento e atendimento dos cemitérios. Nós tivemos até uma ação junto ao Ministério Público, já em diversos municípios, em que eles pedem a situação dos cemitérios de uma forma geral. Esse pré-levantamento, esse levantamento preliminar, o que a gente diagnosticou? Que a maioria deles não tem os controles ambientais, ou seja, né, os jazigos eles não estão preparados para isso, mas já vieram de muito, muito tempo, já dessa forma, talvez não haja um passivo, ou talvez sim, a gente não conhece a situação. Mas o principal problema que a gente enfrenta nisso é o desconhecimento dos proprietários do imóvel.
Então, como responsabilizar, como trazer esse pessoal para o licenciamento se a gente desconhece quem são os proprietários? Atualmente, existem 2 tipos de licenciamento ambientais quando o assunto é cemitérios. O monofásico, destinado a terrenos menores de 1 hectare, e para terrenos maiores é necessário licenciamento trifásico. O Instituto do Meio Ambiente é responsável por oferecer a lista de critérios para análise e licenciamento, mas em Florianópolis a responsabilidade de fiscalização é da Floran. Hoje a gente tem bastante municípios, e quando os municípios são menores, acaba tendo consórcios. Então, existem consórcios intermunicipais que fazem, sim, licenciamento. O licenciamento ambiental trifásico, ele pede bastante documentação, né? Então, porque quando a gente vai fazer um licenciamento por projeto, a gente tem que fazer uma investigação diária, né? Fazer uma análise de solo, análise de lençol, análise da área que a gente está implantando, análise do entorno, porque a gente está fazendo um projeto. Agora, como a gente já tem coisas implantadas, a gente busca também não travar tanto a operação. O município deve ganhar novo prazo para a regularização dos cemitérios junto ao licenciamento ambiental. Até lá, situações como a do cemitério do Itacurubi devem seguir acontecendo na cidade de Florianópolis, que está prestes a iniciar a temporada de verão. O primeiro ponto é identificar, monitorar e criar um plano de controle, para justamente minimizar riscos de contaminação. Como o necrochorume ele tem um alto poder contaminante, esse trabalho ele é imprescindível. Então, a atividade de licenciamento ambiental, ela se baseia em diagnóstico, avaliação, plano de ação e depois um monitoramento e plano de controle para esse tipo de atividade. Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina informou a nossa equipe que existe uma ação ajuizada em 2012 que cobra a regularização ambiental dos cemitérios de Florianópolis. Em 2022, a ação foi julgada procedente. Em julho deste ano, o Ministério Público deu à cidade de Florianópolis o prazo de 180 dias para a regularização dos cemitérios com multa de R$50 mil, caso haja descumprimento da ordem judicial. Agora, resta entender se, depois desse tempo todo sem resolver a situação dos cemitérios, o município vai conseguir regularizar a situação ainda dentro deste prazo. Roberta Azevedo. Você lembra daqueles filmes catastrofistas do ano de 2012, que era o calendário Inca? O mundo ia acabar? O mundo ia acabar, etc. e tal. Eu acho que ele acabou. Porque o problema do contorno viário norte aqui de Florianópolis, 2012, não foi feito. Esta ação foi protocolada em 2012. O efeito até agora não se viu. Você sabe como é que é feita a estrutura, o terreno, o solo para colocar um cemitério dentro desta visão? É feito em camadas. Várias camadas que são filtros para evitar que o necrochorume, que é o resultado da decomposição humana, chegue ao lençol freático. Isso é mais velho que os nossos tataravós, porque você não pode contaminar o solo. E a gente sabe que as cidades cresceram, a necessidade de enterrar os mortos cresceu, mas principalmente as pessoas, até por questão cultural ou religiosa, preferem não cremar seus entes queridos, que é uma solução dentro da realidade. Aliás, o mundo que enterrava mortos começou com a cremação, para evitar justamente que a decomposição do corpo provocasse doenças. Cremava-se a pessoa, queimava, fogueira pública. Depois, com a religião, foi-se colocando essa história, né? Do pó viestes, para o pó voltará, e aí vem a história da decomposição e do enterrar os mortos, que é uma questão que a gente tem que respeitar, é muito importante. Mas, antes da cultura ou antes da religião, a gente tem que cuidar do solo. E é exatamente esta denúncia que está sendo feita agora. O solo não está sendo cuidado. Olha essa água esverdeada aí. Não é com a história em quadrinhos, não tem nada a ver com o Hulk, tá? E a gente está falando de um cemitério que está no... O maior. Nós estamos falando do maior. Imagina como está a situação dos outros. E outra, em vários cemitérios de Santa Catarina, e na capital do estado não é diferente, na Grande Florianópolis, faltam vagas. Não é nem aquela história de retirar os ossos, a ossada mais antiga, para colocar outra pessoa no jazigo ou no túmulo, funciona. Porque não tem mais espaço. Roberto,
Você falou da questão cultural e também da questão religiosa. Agora, um outro ponto que ainda impede o avanço da prática de cremação é o financeiro. Muito embora nos dias atuais esse valor já tenha diminuído bastante. Mas está na hora dos governos discutirem políticas públicas, até mesmo de incentivos, subsídios, para que novos crematórios sejam abertos e tornando assim a prática mais acessível. Né? Lembra da manifestação ali do diretor de licenciamento do Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina, que ele diz que muitos municípios estão fazendo consórcio, e existem alguns deles, inclusive, crematório municipal. São poucos ainda, são muito poucos em Santa Catarina. No meio oeste tem alguns, parece que no sul do estado tem um outro. Então, mas é uma atitude viável e é uma atitude que também lembra a tal da sustentabilidade, do controle ambiental. Precisa disso. E, deixando claro, viu, Fernando? Não só para o cemitério, mas também para o crematório, é muito rígida a legislação, porque também precisa de licenciamento ambiental. Também. E tem uma questão que envolve os cemitérios, que são as taxas, que são ainda continuadas, mesmo depois da morte, né? Então, é uma forma também de arrecadação. Bom, o problema está aí, a solução está sendo cobrada e a gente acompanha. Roberta, daqui a pouco